Essa é Scarlett Blake, uma mulher transgênero de 26 anos que capturou um gato e fez coisas horríveis com ele enquanto filmava e transmitia tudo ao vivo durante uma live. O pobre animal sofreu muito enquanto Scarlett ria e zombava de toda a situação. Mas, para ela, aquilo não era o suficiente. Scarlett queria mais, e alguns meses depois ela fez algo horrível novamente. Desta vez com um homem inocente que estava apenas vivendo a sua vida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Scarlett Blake, um caso absurdo que ocorreu no ano de 2021 lá na Inglaterra. Pessoal, até onde eu sei, esse caso ele é inédito aqui no YouTube Brasil. Então eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para entender essa história direitinho. Eu trouxe aqui todas as informações disponíveis a respeito do caso, ele está bem detalhado, está bem explicativo e eu espero que vocês gostem. Que gostem do conteúdo, do meu trabalho, tá? Que eu trago aqui para vocês, não da história que a gente sabe que é horrível. E só para informá-los, hoje, dia 11 de abril, é o meu aniversário. Então, se você quiser deixar uns parabéns aí nos comentários para mim, eu agradeço muito. E se você quiser também me dar um agradinho, eu agradeço também. Esse aqui é meu Pix que está aparecendo na tela. Inclusive, tem um carro aí que eu estava querendo muito, ele está na promoção. Antes ele estava R$1 milhão e agora ele está R$999 mil. Então eu acho que é a chance de eu conseguir comprar ele finalmente, ainda mais com a ajuda de vocês. Então se vocês quiserem me ajudar, bom pessoal, é brincadeira, tá? Mas o agrado não, tá? Quem quiser deixar um Pix aí eu agradeço, até porque eu não sou tonto, eu não vou recusar dinheiro. Mas é isso. Desde já eu agradeço muito obrigado por quem deixar os parabéns e por quem me mandar um agradinho. E eu espero que eu tenha muitos e muitos anos de vida para continuar trazendo conteúdo aqui para vocês e que a gente continue muitos e muitos anos juntos aqui. Mas é isso, eu acho que eu já falei demais aqui no começo do vídeo e como você já sabe, eu não gosto de ficar falando muito aqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Scarlett Blake nasceu na China e aos 9 anos de idade se mudou para o Reino Unido com a sua família. Ela tinha 26 anos na época dos fatos e antes era conhecida como Alice Wang, até que decidiu mudar de nome para Scarlett Blake. Scarlett é uma mulher transgênero. No caso, ela nasceu biologicamente homem e aos 12 anos se assumiu mulher. Aos 17 anos, ela recebeu bloqueadores de puberdade e aos 18 ela começou a fazer tratamento hormonal. Segundo ela, sua mudança de gênero deixou seus pais muito chateados e, devido a isso, a relação entre eles ficou distante e abalada. De acordo com fontes, Scarlett, desde muito nova, tinha diversos problemas psicológicos e esse racha familiar fez com que esses problemas ficassem ainda piores. Além disso, ela demonstrava uma clara propensão para a violência e tinha muita vontade de ferir alguém. Após assistir a uma série documental da Netflix que conta a história do criminoso Luca Magnotta, Scarlett colocou em sua cabeça que era aquilo que ela queria e que iria fazer o mesmo que Luca. A série retrata toda a trajetória de Luca Magnotta, na qual mostra ele tirando a vida de gatos e gravando todo o crime, até que um dia ele decide tirar a vida de uma pessoa. Scarlett então foi atrás de um gato. Para atrair o animal, ela pegou um pouco de comida e uma caixa. O gato, que estava faminto e só queria se alimentar, caiu na armadilha dela e foi capturado. Scarlett levou o animal para sua casa. Depois, ela montou uma câmera em um tripé e, com o gato suspenso por uma fita, ela fez atrocidades com ele. Se não bastasse isso, com o animal já sem vida, ela ainda o abriu e ficou dizendo coisas absurdas para a câmera, tais como: "Aqui vamos nós, minha amiguinha. Ó menina, você cheira merda. Mal posso esperar para colocar você no liquidificador." Tudo isso foi filmado e transmitido em uma live. No final, Scarlett ainda disse: "Bom, um dia eu quero aprender a fazer isso com uma pessoa." Ao tomarem conhecimento do caso através de diversas denúncias de internautas que viram tamanha crueldade, as autoridades identificaram e localizaram Scarlett. Ela foi presa e acusada por maus tratos a animais, só que ficou apenas alguns meses na prisão. Se ela tivesse tomado uma pena mais severa, talvez isso teria evitado o que ela fez assim que saiu da cadeia. Estava mais que claro que ela é uma pessoa que não pode conviver em sociedade,
E isso não é apenas a minha opinião. No tempo em que esteve presa, Scarlett foi avaliada por alguns profissionais de saúde mental, que constataram que ela tem uma forte propensão à violência, como eu já mencionei no começo do vídeo. Além disso, ela chegou a dizer para esses profissionais que ela sentiu mais prazer em machucar aquele gato do que quando teve relações com uma pessoa. Ela disse que tinha pensamentos fortes sobre ferir alguém e que isso a satisfazia, mas ela queria mais. No entanto, mesmo dizendo essas coisas, Scarlett não podia ficar muito tempo presa, já que, na maioria dos países do mundo, a pena por maus tratos a animais são ridículas. Nós sabemos que a maioria dos criminosos mais perigosos, principalmente os criminosos em série, começaram com animais, e com Scarlett não foi diferente. Como ela mesmo disse, ela queria mais, e dessa vez, a vítima seria um homem que teve a infelicidade de cruzar o caminho de Scarlett. Tudo aconteceu em uma noite de julho de 2021, na famosa cidade inglesa de Oxford. Jorge Martin Carreno, um homem de 30 anos, estava bebendo com alguns amigos em um pub. Jorge era um cidadão espanhol, formado em engenharia elétrica que trabalhava em uma fábrica da BMW na cidade. Segundo seus amigos, ele era um homem trabalhador e divertido. Depois de terminar de beber com os amigos no pub, Jorge quis dar uma volta pela cidade de Oxford. Ele estava há pouco tempo na cidade e queria fazer uma caminhada por ela para conhecê-la melhor e aproveitar ao máximo a paisagem. Segundo fontes, Jorge chamou alguns amigos que estavam na mesa para irem com ele, mas eles preferiram ficar no pub bebendo. Jorge então foi caminhar sozinho. Enquanto caminhava pela cidade de Oxford, Jorge, por não conhecer o local muito bem, acabou se perdendo e não conseguia encontrar o caminho de casa. Foi nesse momento que ele cruzou o caminho de Scarlett Blake, o que foi fatal para ele. O corpo de Jorge foi encontrado no dia seguinte, boiando de bruços nas águas do rio Cherwell, um rio da região. Ao tirarem o corpo do rio, os policiais notaram que ele tinha um ferimento na região de trás da cabeça, e nada de valor dele havia sido levado. Ele estava com todos os seus pertences, e por isso a polícia descartou a hipótese de um roubo que havia dado errado. O ferimento na cabeça de Jorge foi resultado de uma pancada com um objeto não cortante, pois não haviam perfurações. Posteriormente, o corpo foi levado para uma autópsia, que constatou que havia água nos pulmões da vítima e que a causa do óbito foi afogamento. Em conversa com os amigos de Jorge, a polícia ficou sabendo que na noite anterior ele estava em um pub com alguns desses amigos bebendo e que depois saiu para caminhar pela cidade. Através de todas essas informações que coletou, a polícia teorizou que Jorge tirou a própria vida de forma intencional ou acidental e que ninguém além dele mesmo era o responsável pelo que aconteceu. Para os policiais, Jorge bebeu demais no pub e quando saiu para caminhar já estava bêbado. Ele então, ao se aproximar do rio, teria caído, batido a cabeça no chão e depois caído no rio se afogando. No entanto, os amigos de Jorge contestaram essa teoria. Eles disseram que, de fato, Jorge bebeu, mas não estava tão bêbado ao ponto de cair e bater com a cabeça. A família de Jorge também contestou essa teoria e praticamente implorou para que as autoridades de Oxford continuassem investigando o caso. Contudo, devido à polícia não encontrar nenhuma evidência que colocasse uma segunda pessoa na cena, o caso foi oficialmente classificado em maio de 2022 como inconclusivo. O caso de Jorge Martin Carreno ficou parado por quase 2 anos, até que, no ano de 2023, uma mulher dos Estados Unidos entrou em contato com as autoridades inglesas e disse a eles que sabia quem tinha cometido o crime. Essa mulher, que também é uma mulher transgênero, se chama Aisling Bell, uma ex-namorada de Scarlett Blake. Ela contou aos policiais que, na época em que Scarlett cometeu o crime, elas estavam juntas, e Scarlett contou em detalhes o que fez com Jorge. Segundo Aisling, naquela noite, Scarlett saiu de casa na intenção de encontrar alguém para tirar a vida. Scarlett, inclusive, saiu usando uma espécie de kit. Ela usava um grande casaco e uma máscara facial, algo que dificultava uma possível identificação, caso ela fosse filmada por câmeras de segurança. O que foi que aconteceu, mas falaremos disso mais para frente. Como eu já mencionei,
Scarlett saiu com uma espécie de kit para cometer o crime. Esse kit consistia em uma mochila com alguns itens dentro, tais como uma garrafa de vodka, um garrote e um cordão de roupa com estampa de leopardo. Foi a garrafa de vodka que ela usou para golpear George na cabeça, e depois, com o homem inconsciente, ela tentou sufocá-lo com o garrote. Como George não respondia mais, ela o jogou no rio. Scarlett não sabia, mas George ainda estava vivo e veio a óbito por afogamento. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram George caminhando sozinho pelas ruas de Oxford, como se estivesse perdido. Em dado momento, ele se encontra com Scarlett e vai até ela pedir informações. Scarlett oferece a ele um pouco de vodka da sua garrafa como um gesto amistoso. George aceita e bebe um gole. Depois, Scarlett diz que pode mostrar a ele o caminho que o levará até em casa e que ele pode segui-la. George, sem desconfiar de nada, diz que tudo bem, e os dois caminham pelas ruas de Oxford juntos. Scarlett, que já morava na cidade há anos e a conhecia bem, leva George para uma área afastada, próxima ao rio Cherwell. Ao chegar lá, ela espera que George dê alguns passos à frente e depois o golpeia na cabeça com a garrafa de vodka que estava em suas mãos. George cai no chão e fica desacordado, e o resto da história vocês já sabem. Após essa denúncia de Aisling, Scarlett foi presa preventivamente. A partir daí, as autoridades começaram a reunir todas as provas e evidências que conseguiram para terem um caso mais consistente. Em seu primeiro depoimento à polícia, Scarlett disse que fez tudo aquilo apenas para agradar a sua ex-namorada Aisling. Segundo ela, Aisling também tinha vontade de ver alguém sofrendo, e foi por isso que ela tirou a vida do gato e de George, apenas para agradar a ex-namorada. A polícia descobriu que Scarlett se gabou dos crimes que cometeu para várias outras pessoas. No entanto, nenhuma dessas pessoas acreditou nela, e por isso eles não foram até a polícia. O julgamento de Scarlett Blake se deu início em fevereiro de 2024, no Tribunal da Coroa de Oxford. Ao longo do seu julgamento, Scarlett não demonstrou nenhum sinal de remorso ou arrependimento pelas suas ações. Ao falar no tribunal, ela alegou que tinha uma personalidade distorcida e que às vezes ela acreditava que era uma gata. Ela culpou a sua ex-namorada, dizendo que foi ela quem a incentivou a cometer os crimes. Scarlett negou que na noite em que tirou a vida de George, estivesse procurando por uma vítima. Segundo ela apenas saiu para caminhar, pois estava tendo dificuldades para dormir. No entanto, isso foi facilmente desmentido pela acusação, já que a mulher estava andando pelas ruas de Oxford com uma espécie de kit para fazer mal a alguém. Scarlett disse também que deixou George perto do rio e que ele estava bem e vivo, e depois ela se despediu dele e foi embora para casa. Como vocês puderam perceber, no julgamento ela mudou a versão inicial que deu aos policiais de que havia tirado a vida de George para agradar a ex-namorada. No julgamento, ela tentou se distanciar do crime contra o homem, mas assumiu o crime contra o gato, algo que nem teria como ela negar, pois no julgamento foi mostrado o vídeo dela tirando a vida do animal. Em dado momento no julgamento, Scarlett se esforçou para parecer que era uma pessoa totalmente insana. Ela inclusive começou a miar do nada, imitando um gato e causando constrangimento no tribunal. Mas apesar de todo esse esforço para parecer louca e não ir para uma prisão convencional, a acusação apresentou provas e evidências o suficientes que comprovavam que Scarlett sabia exatamente o que estava fazendo e que aquilo no tribunal era apenas uma tentativa patética de manipulação do júri. Além disso, foi comprovado que Scarlett voltou 2 vezes no local em que tirou a vida de George para tirar fotos e fazer selfies. Essas fotos foram enviadas depois para Aisling Bell, numa tentativa de Scarlett para impressionar a ex-namorada. A juíza responsável pelo caso, Justice Chamberlain, descreveu a criminosa como sendo uma pessoa que tem grande obsessão por machucar os outros. A juíza disse que a decisão de tirar a vida do gato e de George foi inteiramente dela, e ela ficou completamente indiferente ao sofrimento alheio. Os promotores do caso disseram que Scarlett era extremamente cruel. Quando ela capturou o gato para tirar a vida dele, ela certificou que o animal ficasse vivo por pelo menos 3 minutos, durante os quais suportou dores intensas.
No vídeo gravado e transmitido por ela mesma, dá para ver a sua cara de satisfação ao fazer mal ao animal indefeso. Ao todo, o julgamento durou 3 semanas e, no fim, Scarlett Blake recebeu uma pena de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após cumprir 24 anos de prisão. O próprio advogado da criminosa disse em uma declaração que a sua cliente era tão perigosa que era improvável que algum conselho de liberdade condicional se sentiria seguro em colocá-la de volta na sociedade. Eu não encontrei informações se Ashley Bell, a ex-namorada de Scarlett, que mora nos Estados Unidos, vai responder por algum crime ou não. Após a condenação de Scarlett, uma polêmica surgiu. Foi decidido que Scarlett Blake cumpriria sua pena em uma prisão masculina, já que ela é biologicamente homem. No entanto, a polícia disse que a criminosa seria registrada permanentemente nos registros da prisão como mulher. Isso aconteceu depois que ela foi presa e disse aos policiais que se identificava como uma mulher. Todo o debate sobre essa questão mostrou as dificuldades que o sistema legal e as forças policiais têm em lidar com os criminosos transgêneros. Alguns ativistas alegaram que aquele seria mais um exemplo de crime que foi cometido por um homem, mas que estava sendo atribuído a uma mulher. Em nota, a prisão disse que eram obrigados a registrar o gênero dos indivíduos quando eles são colocados sob custódia. Eles disseram que Scarlett Blake se identificou como uma mulher quando sob custódia. Assim, ela é registrada como mulher no sistema de registro de crimes, mas não cabia a eles resolver essa questão. A recusa em identificar Scarlett como uma mulher trans levou ao protesto de alguns grupos feministas da Inglaterra. O caso até chamou a atenção de figuras públicas. A autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que é conhecida por suas opiniões sobre questões transgênero, criticou o fato de Scarlett ser classificada como mulher. Enquanto isso, Louise Tickle, uma jornalista famosa que escreve para o The Guardian há 20 anos, boicotou o jornal depois que ele inicialmente não informou seus leitores de que Scarlett era transgênero em um artigo cobrindo o caso. Ela disse que ficou inconsciente de que Scarlett era um criminoso masculino, porque a palavra transgênero não aparecia na matéria. Mais tarde, o The Guardian atualizou a matéria para adicionar mais detalhes e informações biológicas. O veículo de comunicação BBC também foi criticado depois que o seu correspondente, Duncan Kennedy, e o âncora de notícias Ben Brown se referiram a Scarlett Blake como uma mulher sem mencionar que ela era transgênero. Na prisão masculina, Scarlett Blake foi considerada como uma prisioneira vulnerável, o que significa que ela pode receber ajuda psicológica e segurança individual dentro da instituição. Devido à grande repercussão do caso, a mulher pode acabar recebendo mais recursos do sistema penitenciário. Como o caso de Scarlett Blake é considerado complexo pelo Conselho, ela provavelmente receberá um gerente de infratores, que trabalhará com ela dentro da prisão. Scarlett teve a sua segurança garantida pelo presídio e não foi colocada junta com os outros detentos, pois, segundo a direção da prisão, ela corre risco de vida no local. A família de George Carreno participou do julgamento de Scarlett Blake e ficaram estarrecidos com tamanha frieza e falta de remorso. Após o término do julgamento, eles prestaram homenagem ao homem. Os familiares disseram que ele era uma pessoa extraordinária e que tinha muita bondade em seu coração. George era um dos 3 irmãos trigêmeos que nasceram, cresceram e compartilharam sonhos juntos. A família disse que a perda dele é uma ferida que jamais se fechará. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.